né, a química do primeiro ano é uma química básica, né? É uma química básica inicial que vai dar sustentação para vocês aprenderem a química do segundo e terceiro ano, né? Então, assim, eu estou tentando fazer o máximo possível para vocês entenderem, compreenderem esses assuntos que são muito básicos, né? E principalmente essa aula de hoje eu considero, dentre as aulas de química do ano todo, uma das principais aulas, porque a partir dela, na verdade, a gente vai ver esses conteúdos da aula de hoje, a gente vai ver nos 3 anos da química, comigo ou sem comigo, né? Mas vocês vão ver esse assunto nos 3 anos da química. Então, esse assunto vai perseguir vocês. Então, entender esse assunto é muito importante. E é um assunto que envolve um pouco de cálculo, um pouco de matemática, né? E um pouco de raciocínio lógico. Para quem tem mais facilidade, vai ficar mais tranquilo. Para quem tem mais dificuldade, tem que trabalhar com exercícios, né? E eu vou fazer alguns exercícios com vocês. Qual que seria o tema de hoje, né? Bom, antes de falar do tema de hoje, a gente vai dar uma guinada muito grande no assunto, assim, né? A gente vai sair da água para o vinho, vamos dizer. A gente estava falando, né? A gente veio falando sobre os modelos atômicos, né? Falamos sobre todos os modelos atômicos. Falamos do último modelo, que é o modelo de Bohr, né? Falamos da natureza dual, né? Que a gente chama dualidade partícula-onda, que luz é onda e partícula, o elétron também o elétron é onda e partícula, e a partir dos princípios da física quântica, que a gente chama, né? Principalmente o princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que não é possível, né, determinar a posição e a velocidade de um elétron. Então, o elétron é algo totalmente teórico. Teórico em que sentido? Você não consegue enxergar, ninguém enxergou ainda o elétron, ninguém viu o elétron. Né? Por quê? Porque existe um princípio que proíbe isso. Qual é o princípio? Se você quer enxergar o elétron, você precisa fornecer, de certa forma, energia para enxergar esse elétron. E quando você fornece energia para esse elétron, o elétron vai para um outro lugar, muda de posição. Então, é impossível você determinar a posição do elétron. O que se sabe, né, é que existe uma região, né, uma região onde a gente pode encontrar o elétron. Essa região onde a gente pode encontrar o elétron, a gente chama de orbitais, né? São regiões espaciais, né? São chamadas de orbitais, orbital S, P, D e F, né? São esses orbitais. Cada conjunto de orbitais desse tem um formato geométrico, isso calculado matematicamente, é uma matemática pesada, difícil, que não vale a pena a gente abordar aqui. E aí eu mostrei aqui, terminei a aula lá atrás, falando dos formatos, né, desses orbitais. O orbital S tem um formato de uma esfera, né? O que quer dizer isso? Que não é que o elétron tem um formato de esfera, não é isso. É que existe uma região esférica, né, imaginária, uma região esférica imaginária, e nessa região esférica imaginária eu tenho a possibilidade de encontrar o elétron ali dentro. Esse orbital a gente chama de S, né? Cada orbital S suporta no máximo 2 elétrons, que eu escrevi assim na forma de um caixotinho, olha. Eu escrevi na forma de um caixotinho. Para não ficar desenhando bolinhas, né? Ô, professor, diga. você disse que para a gente enxergar o elétron tem que dar energia para ele, mas aí ele muda de lugar. Então dá para fazer um Isso. teletransporte? Na teoria, sim, né? Na teoria, sim. O que acontece, né? Quando a gente entra no mundo das coisas pequenas, que é o mundo dos elétrons, né? A física clássica que a gente chama, a física de Newton, né? A física que vocês estão começando a estudar agora, é uma física que não consegue explicar o comportamento do elétron. A gente tem que usar uma outra física diferente, com outras equações, com outra visão. E uma visão totalmente esquisita, vamos dizer assim. Por quê? Porque você está dizendo o seguinte, olha, que o elétron,
a probabilidade de encontrar o elétron é uma probabilidade de encontrar o elétron é nessa região. O que quer dizer também, é uma loucura isso, quer dizer que a gente também, nós né, também somos uma probabilidade. Aí se você for entrar na filosofia, né, se você for entrar no aspecto filosófico, pode ser que o que eu estou vendo, o que você está vendo, né, não é, na verdade, real. É algo totalmente de probabilidade. A gente vive um mundo imaginário. Estou falando assim, existem vários documentários que falam sobre isso, tá, pessoal? Vários documentários bacanas que tratam sobre isso. E se vocês quiserem, depois eu indico alguns documentários filosóficos que falam sobre essa questão da física quântica, né? Mas o que acontece? A física que explica os elétrons não é a mesma física que explica para a gente. São físicas diferentes. Né? Por quê? Porque aqui é algo muito, muito de probabilidade. Né? E existe uma região espacial que a gente chama de orbital, ponto final. Ou seja, o elétron pode estar aqui? Pode. Mas ele talvez, né, não esteja ali. Talvez não esteja ali. Pode ser, existe uma probabilidade pequena dele não estar ali? Existe. Existe uma probabilidade pequena dele estar, por exemplo, um elétron da ponta do seu nariz aí, de um átomo no seu nariz, estar em Marte, por exemplo? Existe. É pequena a probabilidade? É pequena. Mas existe a probabilidade dele estar em outro lugar. É bem viajante isso. Mas se vocês quiserem aí, que eu recomendo alguns documentários para vocês, depois eu passo para vocês aí. Esse é o orbital S. Esse é o orbital S, que a gente representa com caixotinho. Por que o caixotinho? Porque cada caixotinho é como se fosse um orbital. E o orbital S suporta no máximo 2 elétrons. 2 elétrons. Os orbitais P são 3, que a gente representa com 3 caixotinhos. Né? Na última aula, né, que a gente fez, né, eu coloquei lá os 3 caixotinhos. Caixotinho 1, caixotinho 2 e caixotinho 3. Caixotinho 1 seria para esse orbital, a gente chama de PX. O PY e o PZ. E cada caixotinho desses, um total de 2 elétrons. Total de 2 elétrons. Total geral, 6 elétrons. Por isso que a gente escreve assim, ó, P6. Né? P6. Total 6 elétrons. O D são 5 orbitais. 5 orbitais. Não tem como ficar desenhando isso. É loucura desenhar isso, né? Para que desenhar? A gente pode melhor colocar isso na forma de um caixotinho. Muito mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5. Cada formato desse seria 2 elétrons contidos ali nessa região. Aí seria 10 elétrons no total. Eu vou voltar a falar sobre isso, porque mais à frente, os livros de química de ensino médio já não trazem mais, não sei por que motivo, já não trazem mais essas explicações, tá? E volta e meia tem uma questãozinha de Enem falando sobre isso. Mas eu vou voltar a falar disso com vocês, mais em detalhes mais à frente, do porquê que eu estou colocando essa setinha para cima e para baixo aqui, ó, nesses caixotinhos, né? Isso tem a ver com um fenômeno do elétron que a gente chama de spin. Não sei se vocês já ouviram falar, mas vamos deixar isso para um outro momento, porque eu vou, como eu disse, eu vou mudar da água para o vinho agora. Eu vou trocar o assunto para um assunto totalmente diferente. Isso que eu falei que foi só um bate-papo aqui, uma revisão. Eu vou falar de um assunto totalmente diferente, que é do conteúdo da aula de hoje. Né? Como eu disse, eu tinha colocado isso lá no AVA, o título, né, dessa aula, para chamar atenção para que os alunos, né, participem dessa aula. Porque eu, particularmente, né, os quase 15 anos que eu dou aula, eu considero esse tema aí um dos mais importantes dentro da química do primeiro ano, tá bom? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês, por favor, perguntem, tá? Então, vamos começar oficialmente a aula de hoje. Vamos lá. O meu objetivo é tentar diferenciar esses 3 termos aí, que são termos que parecem sinônimos.
seria massa atômica, massa molecular e massa molar, né? Há uma confusão muito grande desses termos que eu quero desfazer para aqueles que já viram isso e tentar explicar de modo a não confundir, obviamente, né? Então, a gente vai falar desses três termos aí: massa atômica, massa molecular e massa molar. Eu, geralmente, esse assunto eu coloco mais do meio do ano para frente, que seria no terceiro bimestre, por aí. E eu resolvi, por estratégia, trazer um pouco mais para o início do ano, tá? E aí, depois de terminado isso, a gente vai falar de tabela periódica, né? A gente entraria na tabela periódica, que aí voltaria um pouco na questão da distribuição eletrônica, né? E tudo mais. Então, vamos deixar a tabela periódica um pouquinho. Eu só fiz uma inversão aí, trouxe massa atômica para cá e vou jogar tabela periódica para a sequência. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esses termos aí. Massa atômica, massa molecular e massa molar. A começar por massa atômica, né? O que é massa atômica? Bom, o nome está dizendo aqui, ó, massa do átomo, né? E qual é a massa do átomo? Nós vimos em atomística, né? E aqui eu estou representando um modelo atômico. Qual é o modelo atômico que eu estou mostrando aí nessa figura? Rutherford. Perfeito, garoto. Rutherford, o modelo do sistema planetário, né? Obviamente está fora de escala aí, né? O núcleo devia ser bem pequenininho, quase que a gente, numa escala aí, quase que a gente não enxergaria o núcleo, né, em relação à eletrosfera, mas enfim, é só um desenho, uma figura, né? Vamos considerar. E nós vimos que a massa do núcleo, a massa do átomo está toda concentrada onde? No núcleo do átomo, né? A massa do átomo é dada pela soma dos prótons mais nêutrons, né? Teria que ser também elétrons? Teria que ser elétrons. Mas a gente discutiu que a massa dos elétrons, né, que estão aqui na eletrosfera, a massa deles é tão pequenininha frente ao próton e nêutron que a gente desconsidera, né? Ou seja, a massa relativa do elétron, ela é muito pequena. Então, a gente considera que a massa, né, do átomo é a soma do próton com os nêutrons. Ok. Isso aí eu tinha visto. Agora, uma questão interessante que eu queria discutir com vocês aqui. A gente vai falar de tabela periódica ainda, mas lá na tabela periódica, né, que tem aqueles quadradinhos dos elementos químicos representados, que fica aqui em cima, ó, do símbolo, e aqui embaixo eu tenho a massa atômica. Ó. Massa atômica. Mas eu lembro que era o contrário isso, realmente. Quando a gente escreve aqui na lousa, né, quando escreve no quadro, a gente escreve assim, ó, X, número atômico embaixo e número de massa em cima. Né? Tá invertido aqui, porque na tabela periódica é invertido. Né? O pessoal da química gosta de complicar as coisas. Mas não era isso que eu queria discutir. Bom, o número atômico está aqui, beleza. O número atômico é a quantidade de prótons. E aqui embaixo tem a massa atômica, né? Que a gente já viu que seria a soma dos prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons. Agora tem um problema aqui que eu queria discutir com vocês, analisando esse número, no caso do oxigênio. Por que é 15,99 se não existe meio próton, não existe 0,99 prótons ou 0,99 nêutrons? Por que tem esse número quebrado aqui, fracionário aqui? Alguém sabe me dizer? Alguém tem ideia do porquê que esse número está quebrado aí? Porque a massa relativa? Massa relativa de quê? Isso é originado de que problema? De que situação? Você lembra? Pô, não lembro não. Não, mas você foi bem. É isso mesmo, o caminho é esse daí. Isso tem a ver com massa relativa. Mas o que quer dizer com massa relativa? Né? Se alguém quiser escrever, pessoal, estou acompanhando o chat aqui no meu celular. Tá? Eu vou acompanhando aqui. Se alguém tiver vergonha de falar, eu também posso responder aqui no chat. Então, voltando, né? Por que essa massa aqui está quebrada? Né? Tá 15,99.
por conta da massa relativa. Esse é o principal motivo. Então, primeiro motivo, que eu vou explicar o que é, obviamente, tem a ver com a massa relativa. Esse aqui é o principal motivo. É o principal, tá? É o principal. Tem um segundo motivo, que não é pouco falado, mas que deve ser considerado também, que é o seguinte. Quando um átomo se forma, e como um átomo se forma, né? Tem que se perguntar, né? Como é que um átomo se forma? O principal, vamos dizer assim, a principal fábrica de átomos do universo se chama Sol. O Sol é uma bomba de hidrogênio. O Sol tem muito hidrogênio e esses hidrogênios, eles se fundem, ou seja, os hidrogênios se ligam. E quando eles se ligam, os núcleos atômicos, né, os núcleos atômicos dos hidrogênios se fundem, de modo que a quantidade de prótons não vai ser mais igual à anterior, vai ser a soma da fusão ali dos prótons. Quando isso acontece, isso gera um novo elemento, porque mudou o número de prótons. Geralmente, a fusão do hidrogênio gera o hélio, né, porque o hidrogênio tem número atômico 1, o hélio tem número atômico 2. Então, a fusão de dois hidrogênios gera um átomo de hélio. E o átomo de hélio, por sua vez, se funde com ele mesmo, ou se funde com hidrogênio, e vai aumentando o número de prótons, de modo a causar, né, átomos com pesos diferentes. Né? Quando isso acontece, pessoal, e aí, quando dois núcleos de dois átomos se fundem para se unir, isso libera uma quantidade muito grande de energia. Por isso que o Sol existe. Né? Por que o Sol existe? Quando acontece a fusão do hidrogênio, essa fusão de átomos, né, de núcleos, dispensa ali uma quantidade muito grande de energia que vai ser irradiada na forma de energia térmica, né? Ou de energia solar, por exemplo. Né? Que é a energia que chega até nós aqui, na superfície da Terra. E aí existe uma questão muito interessante, que vocês já viram, que é de Einstein. Isso aqui, ó. Eu estou apertando a borracha ao mesmo tempo. É igual a mc ao quadrado. Vocês já viram isso? Provavelmente já viram isso em séries, né? Em desenhos animados e tudo mais. Né? O que essa equação aqui diz? Ó? Que quando eu tenho uma variação de energia durante uma fusão atômica, no caso o Sol, automaticamente o que eu tenho? Uma variação da massa. Então, um dos motivos de ter essa vírgula, mas não é a principal, né? Só estou querendo dizer que existem dois motivos. Um dos motivos é esse aqui, ó, que quando o átomo se forma, quando ocorre a formação do átomo, uma parte da energia é liberada e energia convertida em massa. Energia convertida em massa. Esse é o princípio básico da bomba atômica. Né? A bomba atômica nada mais é que uma bomba no qual eu tenho... É o contrário disso. Ao invés de ser a fusão, é a fissão. Você quebra um átomo grande em dois átomos pequenos, e quando ocorre essa quebra de dois átomos, ocorre uma variação de massa, e essa variação de massa se reflete numa variação de energia. No caso, a bomba atômica é energia ali térmica, né? Eu tô curiosidades à parte aqui. Seria uma fissão nuclear que a gente chama. Geralmente usa um átomo muito grande, que é o caso do urânio, né? A bomba de urânio, por exemplo. Mas, enfim, a gente vai ter um capítulo só para isso, que é radioatividade. Esse aqui, então, é o segundo motivo. Mas vamos considerar o primeiro motivo como principal. Que aí foi falado aí que é a massa relativa. Né? Por que é massa relativa? Não sei se vocês se lembram. Em aulas anteriores, a gente falou sobre um fenômeno que ocorre de átomos, né, terem a mesma massas diferentes, porém número atômico igual. Que fenômeno é esse? Que fenômeno é esse? Que átomos têm número de prótons igual, no entanto, a massa é diferente.
Como é que chama esse fenômeno? Isóbaro. Isóbaro? Topia? Isotopia. Isso aí. Isotopia. Isotopia, o que seria isotopia? Isotopia é um fenômeno no qual eu tenho átomos que têm, caramba, átomos, por exemplo, que tem, o caso do carbono, né? 612, 613 e 614. Né? Eles são isótopos, tá vendo? No entanto, a massa deles é diferente. E cada um deles, desses átomos, eles têm o que a gente chama de uma abundância. O que é uma abundância? Eles existem na natureza em proporções diferentes. A maior parte do carbono que a gente encontra na natureza é o carbono 12,6. Isso aqui está quase, né, é quase 100% disso. E os outros dois em menor quantidade. Então, a massa atômica é o resultado da média, que a gente chama a média desses átomos, da massa desses átomos. Por isso que dá uma massa quebrada. Por exemplo, o cloro, na tabela periódica, é 35,5 a massa dele. Como é que pode ter 35,5, né? Ô, Meio professor, cloro. Diga. mas aí quando vai calcular, por exemplo, o número de massa, você arredonda para 36? Aqui, no caso do cloro? Sim. Não. A gente não arredonda o caso do cloro, não. A gente arredonda em situações como essa aqui, ó, por exemplo, né? Aí não tem como. 15,99 a gente chama de 16, né? Mas aqui não, aqui a gente não pode arredondar, não. A gente considera 35,5 mesmo. Tá? Então, Entendi. a composição da massa atômica do elemento químico carbono, né, o elemento químico carbono, o elemento químico é formado por 3 isótopos. 3 átomos, né, isótopos. É o caso do hidrogênio também, né? O hidrogênio tem hidrogênio 1,1, o hidrogênio 1,2 e o hidrogênio 1,3. Cada um tem a sua abundância na crosta terrestre, né? Ó, esse hidrogênio 1,1 é o mais abundante, ó, 99,9% que a gente encontra ele. Os outros, a quantidade é muito pequenininha. Encontra? Encontra, sim, mas é muito, muito pouco. Então, na hora da gente calcular a massa atômica, que é essa massa que fica aqui embaixo, aqui, ó, a gente tem que considerar a massa de todos os componentes, né? De todos os isótopos que compõem o elemento químico. Só que não pode ser uma média, ou seja, somar e dividir por 3, por exemplo. Eu não posso somar 12, 13, 14 e dividir por 3. Por que eu não posso fazer isso? Porque cada um tem a sua contribuição. Cada um tem o seu, vamos dizer assim, a sua abundância relativa, né? Então, eu não posso fazer uma média aritmética. O que é uma média aritmética? Somar e dividir por 3, se tem um que tem maior contribuição. A gente usa uma outra ferramenta, é chamada de média ponderada. Ô, caramba! Média ponderada. E como é que seria essa média ponderada? Ó, ou massa atômica média. A gente escreve assim, ó. Massa atômica média, Mi barra, esse Mi aqui é uma letra grega, é igual a massa do primeiro isótopo vezes quantos por cento tem desse primeiro isótopo, mais a massa do segundo isótopo vezes quantos por cento eu tenho do segundo isótopo, e assim por diante, dividido, como aqui é por 100, né? Dividido por 100. Isso é chamado de média ponderada. Então, por exemplo, o enxofre aqui, ó, ele tem 3 isótopos. Ah, professor, vai ser sempre 3? Todos os exemplos que você falou, eles são 3. Não necessariamente. Às vezes eu tenho 2 só. Às vezes eu posso ter 4, 5. Cada elemento químico tem a sua quantidade e seus isótopos. Então, aqui, por exemplo, o enxofre tem 3 isótopos. 32, 33 e 34. Né? E aqui está mostrando a abundância de cada um. Ó. O 32 é 95%, esse é 0,8% e esse é 4,2%. Como é que eu calculo a massa atômica média, então, do enxofre? Para expressar na tabela periódica. Então, seria assim, ó. Massa atômica média do enxofre vai ser igual a massa do primeiro, 32,
E só lembrando, a unidade de massa é U. Esse U aqui a gente já falou em aulas atrás. Eu vou voltar depois a falar sobre isso também. 32U vezes a percentagem, que é 95, mais 33U vezes a percentagem, que é do 33, que é 0,8, 80, né? Mais a percentagem do último, ou a massa do último, que é 34, vezes a percentagem do último. Isso tudo dividido por 100. Eu vou ter, então, o que a gente chama de uma massa atômica média, né? Uma massa atômica média. Aí eu vou ter que fazer essa continha aí, né? Para ver quanto que vai dar a massa atômica média. Aí ficaria assim, ó, calculando, né? 32 vezes 95, que vai dar... Não vai caber nesse espaço, vou ter que fazer em outro slide, peraí. Bugou o negócio aqui, apagou. Não sei por quê. A fórmula que eu tinha colocado apagou. Bom, enfim, vamos continuar aqui o cálculo então. Ficaria, ó, 32 vezes 95, mais 33 vezes 0,8, mais 34 vezes 4,2, dividido por 100. Eu vou encontrar a massa atômica média. Então ficaria Mi igual a Mi médio. Então é um negócio bugado aqui, ó, bem bugado. Ó. Eu vou fechar e abrir de novo. Então, continuando, ó. Então, Mi seria igual. Mi médio seria 32 vezes 95, que dá 3.040. 3.040 mais 33 vezes 0,8. 33 26,4. 26,4, perfeito. 26,4 mais 34 vezes 4,2, já fez aí? 34 vezes 4,2. Isso vai dar 142,8. 142,8. Isso tudo dividido por 100, porque está tudo dado em percentagem, né? Então, o Mi médio do enxofre ali vai ser a soma de tudo dividido por 100. Ou 3.040 mais 26,4 mais 142,8 dividido por 100. Massa 32,09. 32,09. Essa é a massa atômica do enxofre que vai ser colocado lá na tabela periódica. Entenderam aí como é que faz o cálculo? Bom, e esse U aqui, ó? O que seria isso? Lembra que eu falei que próton e nêutron, né? A massa do próton é aproximadamente igual à massa do nêutron relativa, né? Que vale 1 U, né? Do próton e do nêutron é igual a 1 U, né? Nêutron e próton. Tem massas bem parecidas, né? Vale 1 U. Esse U aqui é chamado unidade de massa atômica. O que seria isso? É a massa do próton, né? Quanto que vale a massa do próton? 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Como a gente está falando de massa, né, é importante ter esse número na cabeça. Por quê? Porque massa a gente expressa, às vezes, né, quando a gente vai pesar, né, a gente tem que expressar a massa em gramas. Né? Se eu quero saber a massa de um átomo de enxofre, então eu multiplico esse valor, 32,09, por esse. Né? Vou precisar muito de notação científica com vocês hoje. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Ô, professor, tem como você repetir aquela fórmula para mim, fazendo um favor? É porque apagou ali, né? A unidade de massa atômica média, a gente calcula assim, ó, uma média ponderada que a gente chama. A percentagem do primeiro isótopo vezes a massa desse primeiro isótopo, mais a percentagem do segundo isótopo vezes a massa desse segundo isótopo, mais a percentagem do terceiro vezes... Depende da quantidade de isótopos que eu tenho, né? Ô, professor, a gente precisa decorar isso? Cara, se você entendeu a lógica disso, beleza. Mas a gente vai precisar dessa equação para calcular, sim.
em alguns momentos. Beleza. Já precisava dessa equação para calcular assim. Então, por Professor, exemplo, aqui o pode repetir só essa parte do 1 aí para mim, por favor? Então, deixa eu fazer mais alguns exemplos sobre isso. Aí eu vou voltar a falar sobre esse negócio do U aqui, tá? Mas assim, o que seria o U, né? Isso tem a ver com a aula lá quando a gente falou de atomística, né? A gente falou assim, ó, a massa do próton em gramas é 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. A massa do nêutron também tem esse valor bem próximo, 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Se você divide tudo aqui, ó, por 1,66 e aqui por 1,66 vezes 10 a menos 24, você vai encontrar igual a 1, né? Igual a 1. Por isso que a gente fala assim, ó, qual é a massa do próton? A massa do próton é 1. Não, a massa do próton não é 1. A massa do próton é 1U, beleza? É 1U. Essa é uma forma de simplificar, entendeu? Tá? Embutir ali os gramas ali dentro. A massa do nêutron é 1U, a massa do próton é 1U, mas o U aqui, ó, esse U, que é a unidade de massa atômica, tem um valor em gramas. E qual é esse valor em gramas? Isso aqui, ó. É 1,66 vezes 10 a menos 24. Então, vou colocar aqui, ó. Perfeito. Eu quero calcular... Fala, pode falar. Perfeito, tá bom, obrigado, professor. Tá agora entendi. Vamos lá, então. Lógico, hoje em dia existem equipamentos, né? Como é que você mede massas atômicas? Né? As massas atômicas são medidas por equipamentos como esse, né? Chamado espectrômetro. Né? Um equipamento, né, de laboratório, ligado a um software e tudo mais. Você coloca uma amostra dentro do equipamento e analisa e tal, e ele te dá a massa atômica direto. Né? Beleza. Aqui um outro problema, ó. Um outro problema envolvendo isso. Essa situação aí. O primeiro problema que eu fiz aqui foi calcular a massa média, né? Foi calcular a massa média do enxofre, a massa atômica média do átomo de enxofre. Nós calculamos aqui, o resultado deu 32, né? 32,09 U, né? Que é a forma de a gente expressar a massa atômica. Aqui uma outra vertente do problema, olha. Diz assim, ó, existem 2 isótopos do rubídio. O RB, que ocorrem na natureza. O RB85, que tem massa igual a 84,91. Então, o primeiro isótopo tem essa massa. 84,91 U. O segundo isótopo de rubídio tem massa de 86,92 U. Aqui, ó. 86,92 U. O primeiro, 84,91. Ele diz que a massa atômica do rubídio... Peraí, tá confundindo tudo aqui, parece? Não, tá certo. O que ele quer dizer? Olha, o resultado da média ponderada desses 2 caras, né, a massa atômica média, deu 85,47. Ele quer saber qual é a percentagem do rubídio de massa 87, aqui, que é esse aqui, ó, que é o 2. Qual é a percentagem desse cara? Quantos por cento existe de abundância na natureza? Certo? Entenderam aí o problema? Ele dá a massa. Aqui foi o contrário, ó. Aqui a gente calculou a massa atômica média. O resultado. Aqui não, aqui ele dá o resultado das massas individuais e calcula e quer saber a percentagem de um determinado isótopo. Ok? Entenderam aí o problema? A interpretação do problema? Sim. Tá. Então vamos lá. Bom, professor, então aí é o seguinte, é só se aplicar na fórmula lá, né? Por quê? A fórmula diz que para calcular a média ponderada, você precisa, para calcular a média ponderada, você precisa saber a massa do primeiro, a percentagem do primeiro, mais, como são 2 só, né? A massa do segundo, a percentagem do segundo, dividido por 100. A massa atômica média, que é o resultado da conta, ele deu, né? Que é 85,47. Igual a massa do primeiro, ele deu 84,91.
mas não deu a percentagem do primeiro, que eu vou chamar de percentagem 1. Mas ele deu a massa do segundo, que vale 86,92. 86,92. Vezes, ele não deu a percentagem do segundo, é o que ele quer saber. Dividido por 100. Ó, dividido por 100. Qual é o problema dessa questão aí? O problema dessa questão é que a gente está com duas incógnitas, né? A gente está com a incógnita percentagem 1 e está com a incógnita percentagem 2. Como é que eu saio desse problema? Alguém tem ideia? Porcentagem, percentagem são coisas do português que são sinônimas, tá? É relampegar, relampejar, relampear, tá tudo certo. E porcentagem e percentagem também tá certo. Química também é cultura. Ou não, né? E aí, pessoal? Como é que eu resolvo essa? Professor, Diga. eu acho que em vez de dividir, você tem que multiplicar, não? Você Tipo, fala multiplicar, como assim? Ali tá dividindo 84 por 100. Não é multiplicar, não? Para poder achar a porcentagem? Não, porque olha só como é que a gente fez aqui, ó. No caso do enxofre, ó. A gente pegou a massa 32 e multiplicou pela percentagem. Tem que multiplicar. Não tem jeito. Ó, a gente fez todas as multiplicações. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa. Só que aqui ele não está dando a percentagem, está querendo. É o contrário, né? Por isso que eu deixei aqui na montagem da equação, eu deixei aqui, ó, percentagem 1 e percentagem 2. Essas percentagens ele não deu, né? A gente precisa resolver. Ah, entendi. Química é agro, pop e tá na Globo. Mas a gente tem como a gente sair disso. Por quê? Veja. Como são dois isótopos só, o rubi de 87 e o 85, são só dois, quanto que vai dar a soma das percentagens desses dois caras? Quanto que vai dar? 100. Isso aí. Então o que a gente vai escrever? Ó, a percentagem do primeiro mais a percentagem ou porcentagem do segundo é igual a 100. Né? São só dois. Então, a percentagem do primeiro vai ser igual a quantos? A porcentagem do primeiro vai ser 100 menos, passo para o lado de lá, a percentagem do segundo. Show de bola? Agora, a gente pode substituir lá em cima. Né? A gente pode substituir lá em cima e ficar com uma incógnita só. 85,45 é igual a 84,91 vezes quantos por cento tem o primeiro? Ó, quantos por cento tem o primeiro? 100 menos quantos por cento do segundo? Mais 86,92 vezes quantos por cento de 2, que é percentagem de 2. Isso tudo dividido por 100. Agora eu tenho uma única incógnita, que é a percentagem 2, que é exatamente o que ele quer achar. Né? Exatamente o que ele quer calcular. A pergunta dele é quantos por cento tem desse cara número 2 aqui, das alternativas ali, né? Letra A, B, C, D e E. Então ficaria assim, ó. Resolvendo isso, a gente vai ter que... Agora é só matemática, né? Lembra aqui, né? Tem que multiplicar cruzado, né? 100 vezes esse número, né? Que vai dar 85,45 vezes 100. Isso vai dar 8.545, igual a... aqui eu tenho um parênteses que eu tenho que multiplicar, né? Fatorar aqui, né? Seria 84,91 vezes 100. Importante a gente não arredondar esses números, né? Porque se a gente arredondar, a gente vai achar um número totalmente diferente no final. Não arredondar nada. Só arredondar no final do cálculo. Então, multipliquei o primeiro termo, multiplicando o segundo termo, aqui, ó, menos 84,91 vezes percentagem do segundo, mais
86,92 percentagem do segundo. Né? Aí eu vou passar isso lá para o lado de lá, para a banda de lá, ó, vai ficar 8.545, que vai dar 54, o resultado dessa conta. Estou apertando toda hora na borrachinha aqui. 54, que é igual a... aqui também, ó, são termos que eu tenho que subtrair, né? Ficaria 86,92 menos 84,91. Isso vai dar 2,01. 2,01 percentagem 2. Então, percentagem 2 vai ser igual a 54 dividido por 2,01, que vai dar 54 dividido por 2,01, que vai dar 26,86%. Certo? Então, o segundo isótopo, né? Ele existe na natureza em torno de 26,86%. O outro seria o complemento de sangue em torno de 74%, né? 75% aproximadamente. 74% daria, isso aí. Então, a alternativa aqui, ó, 26. Nossa, 26,86, não tem essa alternativa, né? Será que nós arredondamos alguma coisa aqui? Não é possível. A alternativa mais próxima aqui é a letra D, ó. 27,9. O que eu fiz aqui de errado de arredondamento? Nada, né? 8.491. Deixa eu só refazer aqui. 8.491 menos 8.545, que dá 54. Só se a minha calculadora aqui é limitada. Eu estou usando a calculadora de mercado, né? 84,91 menos 86,92. Dá 2,01 isso. 54 dividido por 2,01. 54 dividido por 2,01. 26,86. Tem erro isso não. Certinho. Foi isso que o cara fez aqui. Não, tudo bem. 27,9. Mas aqui, na matemática, não devia errar. Não devia negar a gente, né? A gente está fazendo certinho. A gente colocou os números certos aqui, ó. 24,91. Outro 86,92. O resultado é 85,47, que a gente substituiu, ó. Aqui, ó, 45. Olha só. Meu Deus. Achei o porquê aqui, ó. Aqui é 47. Não 45. Peguei e puxei o dado errado. Então aqui, ó, vai dar um pouquinho de diferença que vai dar o que está calculando. Caramba. 47. Aqui vai dar 8.547, que consequentemente não vai dar 54 mais, vai dar 8.491 menos 8.547, isso vai dar 56. 56. Aqui não 54. Vai ficar 56 dividido por 2,01. Caramba! 56 dividido por 2, aqui é 56. Então, esse número aqui não vai dar esse, tá? 56 por 2,01 dividido por 2,01, 27,86. Sim, 27,86%, que ele arredondou para 27,9. Letra D. Show de bola? Agora sim, né? Foi só eu, na hora de extrair o dado aqui, eu extraí errado. Tranquilo. Maneiro, né? Uma coisa importante para vocês verificarem o cálculo, inclusive. Você tem, nesse caso do enxofre aqui, por exemplo, você tem 3 isótopos. A massa média, a massa atômica média, ou seja, o resultado da conta aqui, ó, tem que estar entre o mínimo, que é 32, e o máximo, que é 34. Ou seja, a sua média tem que estar aqui dentro desses valores, né? Então, por exemplo, ó,
qual o valor que eu achei aqui daquela primeira exercício que a gente fez? Ó, deu 32,09, né? 32,09 está entre 32 e 34. Mas por que deu mais perto de 32 aqui, ó? Por que deu mais perto? Óbvio, aqui, olha aqui a abundância, ó. 95%, né? Ele está muito mais perto do 32, né? 32,09, porque a abundância relativa dele aqui é a maior de todas, né? 95%. Isso aqui é só uma forma de você verificar o cálculo, né? Fazer uma análise estratégica do seu cálculo. É uma questão aqui, por exemplo, ó, o elemento magnésio de número atômico 12 ocorre na natureza como uma mistura de 3 isótopos. As massas atômicas desses isótopos expressas em unidade de massa atômica e suas respectivas abundâncias de um dado lote de elementos são fornecidas a seguir. Aí ele deu aqui, ó, massa atômica do primeiro, massa atômica do segundo, massa atômica do terceiro e quantos por cento de cada um? 10, 10 e 80, total 100, né? Olha aqui a alternativa que ele fala, ó. Quanto que vai dar a massa atômica média, né? Teria que fazer um cálculo, mas na verdade não precisa calcular, porque olha aqui a letra D. Olha a letra D. O que ele diz na letra D? O resultado da conta tem que ser um valor compreendido entre 23,85, 04, 504 e 24,98. Está compreendido entre esses dois valores? Não, está compreendido entre os três valores. Ou seja, está compreendido entre 23 e 25. Nem a D nem a E fala disso, né? Então, ou seja, a letra D e a letra E estão descartadas no nosso cálculo. Por quê? Porque o valor precisa estar compreendido entre o menor número e o maior número. Aqui está entre 23 e 24. Aqui está entre 24 e 25. Então, está descartado. Aí ficamos com a letra A, B e C. Aí, na verdade, teria que fazer o cálculo nesse caso, né? E como é que a gente faz o cálculo, né? Faz o cálculo considerando aqui as percentagens de cada um, né? Seria massa do primeiro vezes a percentagem do primeiro, massa do segundo vezes a percentagem do segundo, massa do terceiro vezes a percentagem do terceiro, dividido por 100. Você vai encontrar uma dessas duas aqui. Mas vamos ver que se dá para eliminar por lógica, né? Por lógica. Primeiro, olha, sem fazer conta. Esse cara aqui, ó, é o que tem a abundância maior, 80%. Ele está dando na letra A aqui, ó, que a abundância relativa, que o cálculo, né, resultado final, vai dar 23,98,504. Está dando esse valor aqui, ó. Primeiro, não tem como a média desses três números, ponderada, resultar em um dos números. Então está descartada a letra A. 24,98,584. Ele está dizendo que o resultado vai ser esse número aqui, ó. Também está errado. Não precisa fazer conta nenhuma, ó. Por eliminação, eu já sei que é a letra C. Sem fazer cálculo nenhum. E por que isso é mais ainda... Eu posso enfatizar isso. Porque como aqui, ó, a percentagem está dado muito maior em cima disso, né? A gente tem que... Consequentemente, o valor da massa média vai estar muito perto desse valor, né? Portanto, letra C. Bom, aí vamos voltar lá na questão do U que foi perguntado, né? Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, qual é a massa do oxigênio? Eu vou lá na tabela periódica, que a gente vai trabalhar ainda, e vejo que a massa é 16. Qual é a massa do carbono? Aí eu vou na tabela periódica e vejo que é 12. 16 o quê? 12 o quê? Qual é a unidade que está aqui, né? Essa unidade é U. Né? Seria a soma dos prótons e dos nêutrons. Né? Ou seja, o carbono tem na soma, né, total, prótons e nêutrons que vai resultar em número 12. O oxigênio tem prótons e nêutrons que vai resultar no número 16. Então a gente fala assim, qual é a massa de um átomo de carbono? A massa de um átomo de carbono é 12. Mas 12 o quê? U. Que é essa unidade aqui, ó. Qual é a massa de um átomo de oxigênio? A massa de um átomo de oxigênio é 16 o quê? U.
Se eu quero expressar essa massa em gramas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse U aqui, ó, e trocar esse U por que número? Trocar o U por 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Aí eu vou encontrar a massa de um átomo de carbono em gramas. Então, quanto que pesa um átomo de carbono em gramas? Né? Estou fazendo aqui, está meio rabiscado, né? Mas seria... Qual é a massa de um átomo de carbono em gramas? A massa de um átomo de carbono em gramas seria... Um átomo de carbono seria 12, que é a quantidade de U's que ele tem, vezes... Quanto que vale o U? 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, eu tenho que multiplicar 12 vezes esse número, né? E repetir ali o expoente. Então, ficaria 12 vezes 1,66. Isso vai dar 19,92 vezes 10, repito, né? A menos 24 gramas. Essa é a massa de um átomo de carbono. Um átomo de carbono. Se eu quero isso para um átomo de oxigênio, eu faço a mesma coisa. Eu multiplico esse 16 aqui, ó, que está lá na tabela periódica, eu multiplico 16 por 1,66 vezes 10 a menos 24 para achar a massa não em U, e sim em gramas. Entenderam aí? Entenderam? Então, se eu perguntasse assim, ó, quanto que pesa 3 átomos de carbono? Como é que seria a resposta? Quanto que pesa 3 átomos de carbono? Você multiplica o 19,92 por 3 e repete a notação científica. Perfeito. Ou, em outras palavras, né, também, se um átomo é 12U, 3 átomos vai ser quanto? 3 vezes 12, né? Que vai dar 36U. Ou 36U. E aí você multiplica o U de novo, né? Se você multiplicar aqui por 3, aí você multiplica o U de novo. Ou pega esse cálculo que você já fez, como você já falou aí, né? Pega esse cálculo que a gente já fez e multiplica por 3. Você vai encontrar a massa de 3 átomos de carbono. Vocês acham esse número aqui grande ou pequeno? O que vocês acham? Pequeno. Muito pequeno, né? Esse exponencial aqui, ó, grande, negativo, mostra... Ele é grande e pequeno ao mesmo tempo, depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Se for do ponto de vista do elétron, por exemplo, né, comparado com o elétron é grande. Mas comparado com o mundo nosso, é muito pequeno. Né? Não existe balança no mundo capaz de pesar um átomo de carbono. Né? Como é que você vai pesar uma massa dessa aqui? Impossível, né? A balança do laboratório, né, pena, que a gente teria feito umas 3 práticas já, né? A balança do laboratório pesa aqui no máximo, ó, 0,001 grama. É o máximo. Chamada balança de precisão, hein? Balança de precisão. Já é uma balança super precisa. Imagina pesar isso aqui. Que é 24 zeros depois da vírgula. Impossível. Não tem como pesar um átomo de carbono, né? Algo incompreensível. Ó, bugou de novo, tá vendo? Ó. Vou tentar fechar e abrir novamente. Vamos lá, continuar nosso bate-papo aqui. Agora que você entendeu massa atômica, massa molecular também vai sair de tabela, né? O que seria massa atômica, que a gente acabou de ver até agora? Massa atômica é a massa... Ô, professor, Pô, fala, Isabela. antes de você entrar em outro assunto, o que é massa elementar? É a mesma coisa que massa atômica? Massa elementar? Onde você viu isso? Isso. Eu estudei isso ano passado. Cara, eu nunca vi esse termo. Eu nunca vi. Massa elementar. Bom, Eu acho que pela lógica, é a massa do elemento, né? Massa elementar, massa do elemento. Talvez assim, o professor usou isso como
sinônimo de massa atômica, mas não é um termo usado na química não, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, é sinônimo de massa atômica. Não, não existe, por isso, não existe esse termo massa elementar, não. Na química, conceitualmente falando, o termo é massa atômica, massa molecular e massa molar. Massa elementar, sinceramente, eu nunca ouvi. Nunca ouvi. Teria que ver dentro de que contexto o professor falou isso e tudo mais, mas não existe para química esse termo, tá? Coloca na cabeça a massa atômica aí que é melhor. Valeu. É o mesmo que massa atômica, tá? Beleza. Deve ser algum tipo de tradução aí, entendeu? Alguma tradução do inglês. Não sei, nem do inglês não, porque do inglês é atomic mass, né? Não teria essa definição. Talvez de português de Portugal, só se for. Porque nunca ouvi. Os livros de química de ensino médio ou de ensino superior, todos trazem o termo massa atômica, tá? Mas vamos lá, beleza. Mas foi visto no Google aí, o doutor Google já falou que é a mesma coisa. Se massa atômica é a massa de um átomo, né? Massa atômica, massa de um átomo. A massa molecular, o nome já está dizendo, já não é mais de um átomo, é de uma molécula, né? E o que é uma molécula? Molécula é um agregado de átomos. Então, por exemplo, água não é um átomo, né? Água é uma molécula composta por elementos químicos diferentes, hidrogênio e oxigênio. Glicose é uma molécula, porque tem átomos diferentes, né? É um agregado de átomos. Então, a gente não faz sentido aqui falar de massa atômica da água. Está errado, porque a água não é um átomo. A água é uma molécula. Professor, Fala. qual é a definição de molécula? Então, a definição de molécula é essa que eu acabei de falar. Molécula é um agregado de átomos. Átomos ligados entre si ou átomos ligados entre átomos diferentes. Por exemplo, isso aqui também é uma molécula, né? H2, por exemplo. Né? O hidrogênio sozinho é o átomo. Né? O H2 já não é mais um átomo, porque é hidrogênio ligado a ele mesmo. A gente chama isso de molécula. Né? No caso aqui, eu dei exemplos de moléculas que têm átomos diferentes, mas pode acontecer de átomos iguais. É o caso do H2, é o caso do O2, né? Que é uma substância simples, que a gente chama, que é uma substância composta. Né? Seria uma outra definição. Mas o que é molécula? Molécula é um agregado de átomos, iguais ou diferentes. É o conceito de molécula. Então, como é que eu calculo a massa de uma molécula? Olha, é muito fácil. Se eu conheço a massa de cada átomo, é só eu somar e multiplicar e somar a massa de cada um. Né? Então, por exemplo, ali eu dei o exemplo do CO2, né? Aqui, ó, CO2, que é o gás carbônico. Qual é a massa molecular do CO2? A gente não fala mais massa atômica, né? Massa molecular. Bom, o carbono, agora eu sei já que o carbono é 12. Né, a massa dele. E eu sei que a massa do oxigênio é 16. Isso é conhecido, né? A massa de cada um. Ô, professor, aí no caso tem que multiplicar o 16 pelo 2, né? Isso aí. Qual é a massa total? A massa total é a massa de um átomo de carbono, está aqui subentendido, uma vezes a massa do carbono, que é 12, mais são 2 átomos de oxigênio, né? Então, 2 vezes a massa de cada um átomo de oxigênio. 2 vezes 16 U. Isso vai dar, então, né, multiplicando e somando, isso vai dar igual a 44 U. Beleza? E o U aqui continua tendo a mesma ideia. O U é 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Qual é a massa molecular da água?
que eu tenho que fazer para descobrir a massa molecular da molécula de água, né? Mesma coisa. O hidrogênio pesa 1, o oxigênio pesa 16, então fica 2 vezes 1, mais 16 vezes 1 que está aqui embaixo. Isso vai dar 16 com mais 2, 18U. Perfeito? A glicose que eu falei ali atrás. Qual é a massa da glicose? C6, H12O6. Como é que eu calculo a massa molecular? Mesma coisa. Eu vou somar todo mundo. Cada carbono é 12, cada hidrogênio é 1, cada oxigênio é 16. Então ficaria 6 vezes 12 mais 12 vezes 1 mais 6 vezes 16. Se eu não me engano, isso dá 180U. Muito fácil, né? É só somar aí as massas dos átomos. As massas dos átomos, ou seja, as massas atômicas somadas, vão resultar na massa molecular, né? Na massa molecular. Agora eu vou fazer aqui um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu peça que vocês calculem a massa disso daqui, ó. NH4+, chamado de amônio. Não se preocupe com os nomes, só curiosidade. Amônio. Qual é a massa molecular do amônio? Fala para mim aí. Eu coloquei esse mais aqui, ó. Porque ele é um cátion, né? Um cátion. Qual é a massa molecular do amônio? Como é que eu calculo? Alguma ideia? Você não pode ir na tabela periódica, ver Posso, a massa vou te falar. do Claro, hidrogênio? claro. Tem que saber. O nitrogênio é 14, o hidrogênio que nós usamos aqui em cima é 1. Pronto. E agora? Agora você calcula e depois diminui lá na frente, do resultado. Então ficaria, o que está dizendo é 14 vezes 1, né? 14, tem um nitrogênio, 14 vezes 1, uma vez a massa do nitrogênio, mais 4 vezes 1, opa, 4 mais não, 4 vezes, né? 4 vezes 1, e aí você falou para eu subtrair de 1, é isso? Eu acho que é isso. 14 com mais 4, né? 14 com mais 4, 18, menos 1, 13. Quem concorda e quem discorda com ele? E por quê, né? Eu discordo, eu não entendi por que tem que diminuir um, não. Eu também não entendi nada, não. Mas o elétron não influencia na massa do átomo, do núcleo. Certamente. Show de bola. Isso aí mesmo. Era uma pegadinha mesmo. Isso aqui, ó. Esse mais aqui, né? O que significa esse mais? Significa que ele perdeu um elétron. Tá, não importa se ele perdeu um elétron, se ele ganhou, se ele perdeu, enfim, se é um ânion, se é um cátion. A massa do elétron é desprezível em relação a próton e nêutron. Então não importa essa carga. Isso a gente não precisa considerar, tá? Então, a massa molecular, você desconsidera essa carga aí, esquece isso, é a massa normal mesmo. Vai dar 14 com mais 4, que vai dar 18. 18U. Sem subtrair, sem somar quando perde ou quando ganha elétron. Tá bom? Foi aí uma pegadinha mesmo para a gente discutir isso. Bom. Alguma dúvida aqui em relação à massa molecular? Que massa molecular não tem segredo. Massa molecular é somar as massas de cada átomo que compõe a molécula. Massa atômica foi um pouco mais difícil, porque a gente precisou fazer aquela cálculo de média ponderada, né? Então já vimos, ó, massa atômica, massa de um átomo. Massa molecular é a massa de uma molécula, né?
é a massa de uma molécula. Então, se eu perguntasse aqui, quanto que pesa a molécula de CO2? Uma. Quanto que pesa duas? O dobro, né? Quanto que pesa três? O triplo. Ô, professor, mas esses valores são tudo em U, né? Isso, garoto. Agora, se eu falo assim, ó, expresse a massa de uma molécula de carbono, de gás carbônico, expresse a massa de uma molécula de gás carbônico em gramas. O que eu tenho que fazer? 44, que é a massa de uma molécula, vezes o U, que vale 1,66 vezes 10 a menos 24. Esse número aqui é um número mágico que a gente tem que lembrar. 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Aí eu vou expressar a massa de uma molécula, assim como fez com um átomo, em gramas. Se eu quero duas moléculas, eu multiplico por 2. Eu quero 3 e assim por diante. Então não tem muito segredo isso. Agora a gente vai entrar num conceito que é talvez o mais difícil da aula, que é o conceito de massa molar. Massa molar. Para falar de massa molar, a gente tem que falar um pouquinho de uma constante química, né? Assim como o quilo é uma constante, precisa falar de uma constante que é essa danada aqui, ó, dessa palavrinha que está aparecendo aqui, ó. Mol. E, bom, como eu disse, eu considero essa aula dentro do primeiro ano uma das aulas mais importantes, porque isso vai perseguir vocês nos 3 anos da química. Esse tal de mol aí, né? Muito bem. O que seria mol? Né? Para a gente falar depois, vamos falar primeiro de mol, para depois falar exatamente de massa molar. Né? Olha, massa molar é diferente de massa molecular. Não são coisas iguais. São coisas até equivalentes, mas não são iguais. Equivalente não quer dizer que são iguais. São proporcionais, vamos dizer assim, né? Mas são diferentes. Então, quando o cara fala assim, massa molar é uma coisa, massa molecular é outra coisa. Massa molecular é isso que a gente acabou de ver. Agora, o que seria massa molar? Bom, massa molar é a massa contida em 1 mol. Em 1 mol. Mas vamos falar primeiro o que é esse mol. Né? Esse mol é um conceito que foi introduzido por esse bonitinho aí, ó. Esse cara bonitinho, um italiano chamado Amedeo Avogadro. Lindo ele, né? Dotado de beleza. Esse conceito aí de mol é um conceito que foi iniciado por ele. E esse conceito é um conceito que tem a ver com medidas físicas do mundo real, vamos dizer assim. Por quê? Veja bem. Cara, como é que você vai medir? Como é que você vai pesar uma molécula de gás carbônico? Né? A gente já discutiu isso antes. Impossível, né? Porque a massa é muito pequena. Esse conceito de mol, né, é um conceito importante para a gente colocar essa massa numa proporção um pouco maior, de modo que a gente consiga fazer a pesagem. Né? Isso aí, Henrique. Chamada constante de Avogadro. Isso aí. A partir dele, né, surge uma constante, chamada constante de Avogadro. Essa constante é uma das constantes fundamentais, né? Assim como o quilo, assim como o metro, e por aí vai. Bom, como é que a gente calcula esse mol? E vocês vão entender de onde vai sair essa constante. Né? Veja, se eu escrever assim, ó, um átomo de carbono pesa 12 U. Não é isso? Um átomo de carbono pesa 12 U. Eu vou pagar esse U, que a gente já sabe que esse U tem um número. Né? Esse U vale 12U, que é vezes 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, aqui está o U, embutido aqui dentro. Né? 12U. Eu quero saber, meu cálculo aqui é o seguinte.
fazer uma regrinha de 3. Se um átomo pesa 12 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, eu quero saber quantos átomos X estão contidos em 12, de novo, ó, 12, não U, 12 gramas. 12 gramas. Aí eu vou fazer essa continha, X vai ser igual a, multiplicando cruzado aqui, ficaria, ó, grama vai cortar com grama, tá vendo? Ó? Grama corta com grama, vai ficar que X é igual a 12 vezes átomo de carbono, né? Tá multiplicando por 1 aqui, ó, 12 átomos de carbono, dividido por 12 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24, que ficou por baixo. 12 corta com 12. Doutor Castelão, Fala, cara. esse 1,66 menos a 10, 24 é o que mesmo? Para anotar aqui, eu esqueci. É a unidade atômica, o U. Unidade, isso. Valeu. Unidade de massa atômica, tá? Que a gente chama. 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Certamente. Aí, eu calculando isso, pessoal, o que vai dar aqui? Vai dar um número. Que número? Ficaria o 12, eu cortei com 12. Fica 1 aqui, subentendido aqui em cima. 1 dividido por esse número todo. Que, em notação científica, vai dar esse número aqui, ó. 6,02 vezes 10 a 23. Palavra aqui que sobrou, ó. Átomos de carbono. Ok? Então, em 12 gramas de carbono, tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Esse número que eu acabei de encontrar aqui, ó, é chamado de mol. Eu poderia, só para concluir aqui, aí vocês perguntam, eu poderia fazer essa mesma conta para todos os elementos da tabela periódica. Por exemplo, um átomo de magnésio, vou mudar agora, magnésio, pesa o dobro de carbono, é 12U, 24U. 24U. 24 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24. Ah, tá, gramas. Em 24 gramas, X. X vai dar o mesmo valor. O que eu estou fazendo aqui? Qual a grande sacada? Não sei se vocês perceberam. Eu estou transformando isso aqui, ó, 12 Us, né, 24 Us, desculpa. 24 Us em 24 gramas. Eu estou transformando 12 Us em 12 gramas. Eu estou mudando aí a base da unidade. O professor, não entendi essa sua sacada, não. Porque é o seguinte, veja, qual é a interpretação do problema aqui, ó? O que eu acabei de resolver por conta do carbono, né? Eu resolvi por conta do carbono que um átomo pesa essa quantidade em gramas. Eu descobri que em 12 gramas de carbono, está contido, né? 12 gramas de carbono, tem um total de 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Em 24 gramas de magnésio, tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de magnésio. Para ficar mais fácil o raciocínio de vocês aí, pra vocês entenderem. Deixa eu só abrir aqui um slide. Esse conceito realmente não é um conceito simples. Ô, professor, Diga. mas qual é a função do mol? Para que a gente descobre ele? Então, vamos lá. Olha só. Para fazer balanceamento, fazer um monte de coisa que deixou na reprovado verdade, no passado. É o seguinte, olha só. O que eu fiz? Ó? 12 Us é a massa de quê? De um átomo de carbono. Calcular NOx. Agora, também não. Agora, eu não vou chamar o carbono de U. Eu vou chamar o carbono de 12 gramas.
Em 12 gramas de carbono, tem quantos átomos de carbono? Tem quantos átomos de carbono? Ó, tem essa quantidade aqui, não tem? A gente calculou? 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Então, se eu reunir uma quantidade de 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, se eu juntar essa quantidade, eu vou estar juntando, na verdade, 12 gramas. Esse número aqui, ó, é chamado de 1 mol. Então, enfatizando, ó, um átomo de carbono é 12U. A massa molar do carbono é 12 gramas para cada 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, que é mol. Ou seja, a massa de um átomo está aqui. Isso aqui é a massa de 1 mol de átomos. E lembrando que esse mol... Como assim um mol de átomos? 1 mol de átomos é que número que a gente acabou de resolver, ó. 6,02 vezes 10. 6. Então, Sim, isso eu entendi. É a mesma coisa que eu estivesse escrevendo assim, ó. 12 gramas para cada... Isso aqui seria, ó, 12 U's para cada um átomo. Aqui seria 12 gramas, eu só mudei a unidade, ó. 12 gramas para cada... Seria 12 gramas para cada 6, átomos. certamente. 12 gramas para cada 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Mas para que é isso? Para a gente não precisar ficar escrevendo isso toda hora, né? A gente não escreve isso, a gente escreve o quê? 12 gramas por mol. Mol. E para que serve isso? Vamos lá, para que serve isso? Pessoal, pesa um átomo de carbono aí. Difícil pesar um átomo de carbono. Mas eu falo assim, pesa 1 mol de átomo de carbono. Quanto que é 1 mol de átomo de carbono? Quanto que vale 1 mol de átomo de carbono? 12 gramas. Eita, Opa! 12 gramas. 12 gramas dá para pesar, não dá? 12 gramas, balança, pesa isso, não pesa? Então, essa finalidade prática do mol é tornar algo mais palpável. O que a gente fez aqui foi só mudar a unidade, ó, 12U para 12 gramas. Se eu falo assim, ó, aqui seria massa de átomo, né? Massa de átomo. Agora da água, lembra da água, que é a massa molar, que é a massa molecular, por exemplo? Qual foi a massa molecular da água que a gente descobriu? 18U. É a massa de uma molécula. E quanto que é isso em mols? 18, mesma coisa, só que não é U, é o quê? Gramas para cada mol. Fato. Mol não é abreviação de molécula, tá? Mol aqui não é uma simples abreviação. Mol é um conjunto de coisas. Fala. O senhor poderia fazer descobrir o mol da água, só para ver se eu entendi direito, fazendo um favor? Só para preto no branco. Não, pelo que você está querendo aí, você quer que eu faça a mesma continha para a água, seria isso? Porque eu não entendi como que o senhor chegou no número 6,02. Ó, o que eu vou fazer, ó? Uma molécula de água pesa 18 Us. Certo? E eu vou substituir o U por 1,66 para colocar em gramas aqui. Sim. Menos 24 gramas. Eu vou transformar esse 18 Us que está aqui em cima, ó. Eu vou transformar, eu não quero saber quanto que tem quanto que tem nessa massa aqui multiplicada. Não, eu quero não 18 Us, eu quero 18 gramas. Eu só mudei a unidade. Ó. U para gramas. X vai ser igual, se você faz essa regrinha de 3 aqui, ó, grama cortar com grama, X vai ser igual a 6,02 vezes 10 a 23. O quê? X está debaixo de quê? Moléculas de água. Isso equivale a 1 mol.
Na prática, como é que isso funciona? Olha, como é que você consegue juntar um mol de água? Um mol de moléculas de água. Você tem que juntar quantas moléculas de água? Tem que juntar 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Isso vai dar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 moléculas de água. Veja só, eu não estou falando mais de uma molécula, eu estou falando de um conjunto de moléculas. Se eu juntar essa quantidade de moléculas de água, isso vai ser igual a 18 não us, vai ser 18 gramas. Ô, professor, Beleza? você tirou aquele 23 ali. Isso aqui? É. A conta da matemática, né? Olha só. Mas não é menos 24? Tá, porque eu fiz a conta direta e você não percebeu isso. Vamos lá. Deixa eu fazer a continha aqui, montar aqui de novo, ó. É porque talvez é questão de notação científica e vocês não estão muito familiarizados. Eu ficaria assim a conta, ó. Ficaria em cima, né? 18 dividido embaixo por 18. E aqui, ó, passa a fração para baixo, né? Que está multiplicando o x. 18 vezes 1,66 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24. Aí ficaria 18 corta com 18. Ficaria 1 aqui em cima. 1 dividido por 1,66. Faz a sua calculadora aí. dá 0,602. Isso aqui, ó. 0,602. Aqui embaixo, ó, eu estou dividi 1 por 1,66 aqui, ó. Tá vendo? Deu esse número. Esse 10 a menos 24 está embaixo na expressão. Ele passa para cima multiplicando, só que o expoente dele que estava menos 24 fica mais 24. Beleza? Beleza. Andando com a vírgula aqui, ó. Andando com a vírgula para trás, fica 6,02. Como eu andei para trás, isso aqui eu tiro um expoente, 10 a 23. Entendeu de onde saiu agora? Entendi. Bom, professor, eu preciso repetir esse cálculo que você fez todas as vezes? Não. Você não precisa repetir. Isso aqui é uma constante. Isso aqui é dado. Né? Esse valor vai ser dado no problema. Eu quero que vocês interpretem a situação. Né? Um mol de qualquer coisa, equivale, um mol de átomo, um mol de molécula. Né? Esse mol tem um número. Né? E quanto que vale esse número? 6,02 vezes 10 a 23. Então, eu vou só enfatizar aqui no slide. Isso. A hora que meu computador responder. Se responder. Travou geral. Travou geral. Deve ser o Chrome comendo Memória RAM. Memória RAM. Esse computador aqui é um PC que eu tenho aqui que não é muito bom. Então, vamos lá, deu aqui. Voltando, né? Ó, o que é um mol? Né? Primeira coisa, que a gente acabou de calcular ali. Um mol é um conjunto, né, de coisas. Um mol, depende do que eu estou falando, depende do que eu vou falar. Um mol vale 6,02 vezes 10 a 23. Então, quando eu falo assim, ó, 1 mol de carbono equivale a 6,02 vezes 10 a 23, como é um átomo, átomos de carbono. 1 mol de água equivale a 1 mol de água contém, como é uma molécula, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Beleza? Se eu multiplico por 2 mols de água,
vai ter quantos? O dobro disso, que é 12,04 vezes 10 a 23 moléculas de água. Ô, professor, como é que a gente diferencia átomo de molécula? Átomo é só um elemento, né? Molécula, eu tenho que ter mais de um elemento. Tá vendo? Mais de um elemento. Isso aqui é molécula. Isso aqui é átomo. Entendi. Bom? Bom, vamos lá. E aí, com isso, o que a gente faz, pessoal? A gente calcula o que a gente chama de massa molar. O que seria a massa molar agora, finalmente? Qual é a massa molar do carbono? A massa molar do carbono, que antes era 12U, mas 12U é massa o quê? Atômica. A massa molar do carbono agora é 12 gramas barra mol. É a forma da gente expressar, tá? Então, a massa molar, isso é chamado massa molar. E não mais massa atômica. Qual é a massa molar da molécula de água? Parece que eu falei duas coisas iguais, né? Massa molar da molécula de água. Massa molar da molécula de água é o quê? Era 18 Us quando era massa molecular. Agora é o quê? 18 gramas. Eu só estou mudando de U para gramas por mol. Isso é a massa molar. Tudo bem? Ou mais ou menos? Essa constante de Avogadro já foi descoberta, já foi calculada. É possível, tem um experimento que a gente faz no laboratório, que a gente determina ela também experimentalmente. Esse valor aí já é confirmado experimentalmente também, tá? Beleza aí? Conseguiram diferenciar os termos, ó. Massa atômica, massa de um átomo. Massa molecular é a massa de uma molécula. Massa atômica é a massa de um átomo. Massa molar é a massa de um mol daquilo que eu estou falando. Se é átomo ou se é molécula, né? Então, a massa molar do carbono é 12 gramas. Significa dizer que 1 mol de carbono pesa 12 gramas. E quanto que é 1 mol? 1 mol equivale, no caso de carbono, um conjunto de 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Eu vou dar um exemplo prático disso. Na sala de aula eu até levo uma balancinha, levo, né, que não tem como para a gente fazer esses cálculos, a gente tem que fazer de forma virtual. Então, por exemplo, aqui eu tenho grafite, né? Grafite aí de apontador. Grafite é 100%, né? Grafite é uma molécula, né, que contém carbono, 100% carbono. Beleza? Aí eu falo assim, olha, uma varinha dessa de grafite, vamos supor que uma varinha dessa pesa 1 grama. Eu estou chutando aqui, tá, pessoal? Porque teria que, né, pesar com precisão isso. 1 grama. 1 grama seria o quê? Um grafite. Seria uma varinha dessa que você coloca. Aí, vamos supor que eu pergunte para você o seguinte, né? Nessa varinha aí de grafite, primeiro, quantos mols de carbono eu tenho? Quantos átomos de carbono eu tenho? Quantos mols de carbono e quantos átomos de carbono eu tenho? Então, vamos lá. Vamos tentar responder isso com base nessa massa que eu estou supondo, né? Essa massa pode ser qualquer uma, enfim. Eu estou achando que é 1 grama. Então, vamos lá. Para descobrir primeiro mols, então. Mols de carbono. Aí, o que eu sei, né? Eu sei que o carbono tem uma massa molar de 12 gramas por mol, né? 12 gramas por mol. Então, vamos lá, vamos resolver. Assim, ó, na regrinha de 3. 12 gramas de carbono equivale a 1 mol, não é isso? 12 gramas de carbono equivale a 1 mol. Essa é o quê? A massa fixa, né? Essa massa não muda, é a massa do carbono. Tabela periódica, né?
14 gramas de carbono é 1 mol. Quanto que pesa o meu grafite? O meu grafite eu estou chutando aqui que pesa 1 grama. 1 grama de carbono, então, vai ter quantos mols de carbono? X. X vai ser igual a 1 dividido por 12. O 1 dividido por 12, que dá 0,083. X igual a 0,083 mol de carbono. Beleza? Ô tio Castelão, Vai lá. você poderia dar outro exemplo? Vou dar, claro que vou. Vou dar vários. Certamente. Obrigado. Muitos, muitos. Não hoje, né, que não vai dar tempo, mas na próxima aula a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas eu vou fazer pelo menos mais um desse aqui hoje. Então, a primeira coisa que eu resolvi, mols de carbono. Agora eu quero saber o seguinte, quantos átomos de carbono eu vou ter nessa varinha de carbono? Quantos átomos de carbono eu vou ter nessa varinha pesando 1 grama? Estratégia. O que vocês acham? Vai ter poucos carbonos ou vai ter muitos átomos de carbono? Veja, que mol a gente achou que é 0,083. Tá, mas mol não deu muito grande esse número aqui, né? Porque mol é uma grandeza. Mol está embutido aqui um número, que é o 6,02 vezes 10 a 23. Então, o que a gente já espera? A gente já espera que a gente vai encontrar átomo pra caceta aqui dentro. Muitos átomos. Muitos. Numa varinha dessas pesando 1 grama. Como é que a gente faz esse cálculo? 1 mol de carbono em átomos equivale a quantos? 1 mol de carbono equivale a quantos? 1 mol de qualquer coisa vale 6,02 vezes 10 a 23, qualquer coisa. 1 mol de carbono equivale a, no caso do carbono, contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Essa relação aqui eu tirei da constante de Avogadro. Entendeu? 1 mol de carbono, se fosse hidrogênio, 1 mol de hidrogênio seria 6,02. 1 mol de fósforo seria 6,2 vezes 10 a 23. 1 mol sei lá, 1 mol de caneta é 6,02 vezes 10 a 23 canetas. 1 mol de carbono contém essa quantidade de átomos de carbono aqui, ó. Que nós vimos aqui que é um número muito grande. Muito grande. Então, se eu conseguir reunir 1 mol de carbono, eu estou, na verdade, reunindo 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Mas o problema disso é que em cima, ó, nós calculamos que 1 grama de carbono do grafite, lá da pontinha, contém quantos mols? 0,083. Então, se 1 mol tem essa quantidade de átomos, 0, aqui seria para resolver átomos, né? Só para diferenciar. 0,083 mol de carbono, Y, é só multiplicar 0,083 vezes 6,02, que vai dar 0,5 aproximadamente, vezes 10 a 23 átomos de carbono. O que eu estou querendo dizer com esse número? Que na varetinha do grafite, que pesa 1 grama, eu tenho ali amontoados 0,5 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Sacaram a diferença? Quando a gente fez mol e quando a gente fez átomos, né? Mol vai ser sempre um número aqui um pouco maior, né? Ô, professor, menor. o átomo, você tem que pegar a quantidade de mol do negócio e fazer a regrinha de 3. Usando a constante de Avogadro. Isso? Usando esse número. Ó, você pegou 0, sim. Você pegou 0,083, que é a quantidade de mol do carbono. Contido em 1 grama. Contido em 1 grama. Aí você quer saber quantos átomos de carbono tem em 1 grama. Isso. Aí você pegou o 1 mol de carbono, que é o que você quer saber, que é o que você tem, e igualou a constante de Avogadro, botou embaixo a quantidade de mol que tem um carbono e colocou o X, que é o que você quer descobrir. Em outras palavras, eu peguei esse número aqui, ó, Uhum. e apaguei aqui a palavra mol, por exemplo, é só multiplicar, né? Ó, eu apaguei isso,
e substituir a palavra mol por quantos? 6,02 vezes 10 a 23. Na verdade, é só uma multiplicação que você pode fazer direto já, entendeu? Aham. Pode fazer direto. É mais fácil que aquela outra que você explicou, aquela outra quase que eu tirei minha vida quando você explicava. Qual? Eu não lembro, não, é? Qual que eu Não, expliquei? a matéria anterior aí que você falou aí, caraca, que bagulho complicado. Ah, da média ponderada? Isso, esse bagulho é tenso. É. Tem gente que vai achar muito mais difícil isso, tenho certeza. Não, isso aí eu gostei. É bacana, isso aqui é legal. Bacana. Por exemplo, aqui. Eu tenho uma barra de ferro, ó. Eu tenho uma barra de ferro. E eu quero calcular quantos átomos de ferro estão aqui contidos nessa barra de ferro. Por exemplo, quantos átomos de ferro tem nessa barra? Vamos supor que eu tenho uma barra de ferro pesando... essa barra de ferro pesa 100 gramas. Né? Ferro é mais denso, né? Mais pesadinho. Sei lá, estou chutando, tá? Eu estou chutando isso. A massa é de 100 gramas. Uma barra de ferro. E eu quero determinar quantos átomos de ferro eu tenho aqui. Aí eu vou lá e descubro qual é a massa do ferro, né? A massa do ferro é dada, não é para calcular, isso aí não precisa decorar, né? Isso aqui é conhecido, a massa do ferro. A massa do ferro, a massa molar do ferro, é 26 gramas por mol. Professor, de onde você tirou isso? Tirei isso da tabela periódica, tá? 26 gramas por mol. O que quer dizer isso? Ó? Vamos interpretar. 1 mol de ferro pesa 26 gramas. Não é isso? Então, eu vou escrever, ó. 1 mol de ferro pesa 26 gramas. Eu não lembro se é 26, eu estou confundindo com o número atômico, tá? Acho que é 50 e acho que eu confundi com o número atômico. Agora me deu aqui uma luz aqui. Se alguém tiver alguma tabela periódica ou puder pesquisar no Google para mim, eu acho que é 52 ou 56 a massa. E não 26. É 56, professor. É 56 mesmo. Eu misturei, tá. 56, mas não importa. Isso não vai mudar o nosso raciocínio. 56. Então, 1 mol de ferro pesa, não 26, e sim 56. Vou apagar aqui, 56 gramas. Mas a barra de ferro, ela não tem só 56 gramas. Ela tem quantos? 100 gramas. 100 gramas. Eu vou descobrir quantos mols de ferro tem nessa barra. Quantos mols de ferro tem na barra? Tem. Multiplicando cruzado ali, ficaria 100 dividido por 56, não é isso? E vai dar uma quantidade em mols de 1,78 mols de ferro. E quanto que vale um mol? Ah, o mol de ferro, o mol de qualquer coisa, é 6,02 vezes 10 a 23. Ou você faz direto aqui de uma vez, já multiplica para você descobrir a quantidade de átomos, ou se você, para ficar mais entendível, né? Você vai fazer mais uma regra de 3, ó. 1 mol de ferro, que é a mesma coisa que 1 mol de carbono, ó. Não importa, eu mudei o átomo, mas a constante é a mesma, 6,02 vezes 10 a 23. 1 mol de ferro contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Mas na barra de ferro que pesa 100 gramas, eu descobri que é 1,78. Então, 1,78 mols de ferro, Y, só multiplicar cruzado ali, né? Multiplicar 1,78 por 6,02, vai dar 10,75 aproximadamente. Repete a base, 10 a 23 átomos de ferro. Então, nessa barrinha de ferro da figura, né, supondo que ela pesa 100 gramas, tem essa quantidade de átomos de ferro nela. Considerando que é ferro puro, né, também, né? Tem que colocar esse detalhe aí, mas eu estou considerando que é ferro puro, não tem mais nada, né? Beleza? Vou fazer um último para a gente encerrar a aula. Último. E aí, na semana que vem, vamos ficar só fazendo problemas, só exercícios de livro sobre isso. E colocando mais algumas questões. Mas nada além do que a gente já fez hoje. Vamos supor que eu tenho um copo com água e eu tenho 100 ml de água. Eu tenho 100 ml de água nesse copo.
Como a gente sabe que a densidade da água é 1, né? A gente vai considerar, então, que 100 ml é aproximadamente 100 gramas de água. Então, eu tenho 100 gramas de água dentro de um copo e eu quero determinar, nesse copo com água, quantas molequinhas de água tem ali dentro. Né? Quantas moléculas de água tem ali dentro. Então, mudou só a interpretação. Porque antes, olha, eu falei de átomos de ferro, eu falei de átomos de carbono no grafite, né? Mas por que são átomos? Porque eu estou falando do carbono. O carbono não é uma molécula. O carbono é um átomo. E a água é átomo? Não, a água não é átomo. A água contém átomos. Né? Contém, mas não é. Opa. Ô, professor, aí no caso vai ser aquele que você vai multiplicar, né? O número que está em cima pelo o que está embaixo e depois somar. Isso. Aí o seguinte, o que você está falando aí é o seguinte, você está... primeira coisa que a gente tem que descobrir é qual é a massa molar da água, né? Qual é a massa molar da água? O hidrogênio é 1, o oxigênio é 16, né? Aí multiplicando aqui, a gente vai encontrar, no caso de massa molar, né? 2 vezes 1 mais 16, a unidade é massa molar 18 gramas por mol, né? Isso é a massa molar da água. Se eu quisesse a massa molecular, que foi lá no início, seria 18U, que é a massa de uma molécula. Mas não, aqui a gente não está falando de massa de molécula. A gente está falando de massa de um mol de moléculas. Aqui, ó. Tá? O raciocínio é o mesmo dos anteriores, né? Qual é o raciocínio? Se 18 gramas equivale a 1 mol, então vamos fazer uma regra de 3. Ó. 18 gramas de água equivale a 1 mol de água. Vai dar 1.800. Isso tudo? Eu não sei, porque não vai multiplicar por 100, não. não é 100 Ao gramas. contrário, vai dividir, né? Porque, olha só, 1 mol... Aí tá, então vai dar menos. 1 mol é 18 gramas. X mols em 100 que eu quero descobrir. Então vai ficar X igual a 100 dividido por 18. 100 dividido por 18. 100 dividido por 18 vai dar 5,55. 5,55, 56, arredondando. O que está aqui embaixo de X? Ó, mol. Mol de água. Então, naquele copo com 100 gramas de água, tem essa quantidade de mols de água. Agora, moléculas. Qual é o número de moléculas? Qual é o número de moléculas? Ó, 1 mol de água, assim como 1 mol de qualquer coisa, vale 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Não átomos mais. Quem escreveu aqui antes, ó, átomos, ó. Agora escreveu moléculas. Porque não é mais um átomo, é uma molécula. Não, se 1 mol tem isso, 5,56, coloca aqui embaixo. Gramas não, né? Mol. 5,56 mols de água. Vai dar Y. Y vai ser igual a... Ah, professor, por que você não fez já direto lá em cima, já multiplicou? Estou fazendo passo a passo para todo mundo entender, né? Ficar compreensível para todo mundo. Vezes 6, mas para quem já tem raciocínio mais rápido e quiser fazer direto, sem problema nenhum. Isso vai dar 33,47. 33,47. Mantém a base, vezes 10 a 23. Resposta Y. Moléculas de água. Ok? Opa. Alguma dúvida? Por enquanto, eu vou deixar vocês absorverem isso essa semana. Vou passar uma lista de exercício mais básica para vocês trabalharem nesses conceitos aí de massa atômica, massa molecular, né? E aí, para a semana que vem, a gente aumentar o grau de dificuldade. Vamos colocar outros problemas, outras situações diferentes, né? Por exemplo, se eu perguntasse a vocês assim, ó, com base nesse resultado que a gente acabou de ter, se eu perguntasse a vocês quantos átomos eu tenho
dentro desse copo com 100 gramas de água? Quantos átomos eu tenho? Aí, no caso, teria que usar Três? aquela constante, né? 3 átomos, será? 3 átomos só aqui dentro? Só isso? Não é pouco, não? Ah, não. Deleta. Você falou certo. Você falou a coisa certa aí. A gente sabe, fato, né? Que uma molécula de água, você falou certo aí, ó. Uma molécula contém quantos átomos? 2 hidrogênios com mais um oxigênio, que dá 3. Então você falou certo. Aí, professor, vai depender da quantidade de água. É, lógico, né? Quanto mais água eu tiver, mais átomos eu vou ter, porque mais moléculas eu vou ter também. Não é isso? Mas aqui, olha, no nosso caso específico, para resolver isso já tá na ponta da agulha. Por quê? Olha, se eu sei que uma molécula de água contém, no total, 3 átomos, que é 2 hidrogênios mais um, o que eu fiz aqui embaixo? Ó? O que eu descobri? Eu descobri que eu tenho essa quantidade de moléculas que está nesses 100 gramas de água. Então, qual é a regra de 3 que eu tenho que fazer? Olha, fazer aqui embaixo, aqui, só para ficar mais fácil, né? Para eu abrir outro slide. Eu sei que uma molécula contém, né? Vocês concordaram aí, ó, contém 3 átomos no total. Mas quantas moléculas que a gente descobriu que tem nesses 100 gramas de água? Olha aqui embaixo, ó. 33,47 vezes 10 a 23. Opa. Então, ó, se uma molécula tem isso, 33,47 vezes 10 a 23 vai ter X. Em outras palavras, era só pegar esse número aqui que a gente obteve, né? Pegar esse número aqui e multiplicar pela quantidade de átomos, que é 3. Né? Eu estou fazendo aqui, ó. Multiplicar por 3. 3 vezes esse número, eu vou achar o número de átomos de água que eu tenho aqui dentro. Lógico, não existe átomos de água separados num copo com água, né? Não existe. O que existe é átomos que estão ligados na fórmula do H2O, mas que dá para calcular também, né? Dá para calcular essa quantidade de átomos total, né? Só multiplicar, então, 3 vezes 33,47, só multiplicar por 3, que vai dar 100, aproximadamente 100 vezes 10, mantendo a base aqui, 23. Agora o quê? Átomos, né? Átomos de hidrogênio e oxigênio somados, né? Nesse caso, ali dentro do copo com água. Beleza? Viu que eu fiz uma outra abordagem agora. Eu não pedi só molécula. Né? Professor, por que você não fez isso anteriormente? Porque nos 2 exemplos que eu dei antes, tanto do grafite como do ferro, não eram moléculas, né? Era um átomo só, que era o ferro, ou era só o carbono. No caso da água, não. No caso da água, é formada por hidrogênio e oxigênio. Então, eu abri um pouco o leque aí, né? Calculando também a quantidade de átomos. Pessoal, eu sei, isso é muito, às vezes, abstrato para alguns, tá? Tem gente que vai sacar isso muito rápido, vai pegar isso muito rápido. Tem alunos que eu sei que vai demorar um pouco mais a pegar. E qual é o segredo disso daí? É fazer muito exercício, repetir, repetição, né? Que aí você vai tentar entender como que se aplica isso numa situação, problema qualquer, né? Que é isso que a gente vai fazer na próxima aula, que é resolver problemas de livro mesmo, né? O que eu fiz aqui foi uma forma mais didática, né? De calcular isso, né? Através de uma figura, né? Agora a gente vai tentar tirar essas informações de um texto, né? De um texto de uma questão, nas próximas aulas, né? Na semana que vem, por exemplo. Beleza? Vocês têm aula agora, né? De Messias, eu acho, né? Ou não? Não, é só segunda-feira. Beleza, achei que eu Só segunda. estava atrasando vocês aí. Mas beleza, então. Não, repara no negócio que a aula do Messias é 2h30 e parece que é 5 horas. A sua aula foi 2 horas e pareceu que foi bem menos, tá ligado? É questão de afinidade, entendeu? Tem gente que gosta mais da área biológica, que vai falar o contrário, entendeu? Não, é questão de quem sabe da aula e quem não sabe. Que isso, cara, que isso. Mas olha só, na semana que vem, então, a gente volta e faz
vamos fazer vários problemas, tá? Envolvendo essa ideia aí, tá bom? A gente vai voltar a falar disso. Show de bola? Podemos Beleza. encerrar, então? Por favor. Valeu, então. Um abraço aí. Se alguém tiver dúvida, quiser esclarecer mais uma coisa, a gente tem os atendimentos na segunda, se eu não me engano, né? Se eu não estou enganado. E, enfim, pode me chamar no Zap também, qualquer coisa. Tá bom? Um abração aí. Beleza. Sim, senhor. Falou. Valeu. Bom final de semana aí. Valeu. Um abração.